Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura. Hoje eu começo a falar sobre o modernismo brasileiro na prosa, a segunda geração, que é conhecida também como romance de 30. Esse momento literário é contemporâneo à Era Vargas, que se estende de 1930 a 1945. É um período de efervescência no ambiente cultural, político e social. Temos como características principais a verossimilhança, o regionalismo, a preocupação social, a literatura como instrumento de denúncia de uma realidade que condena milhares de sertanejos à miséria. Essa apresentação crítica dos autores leva o leitor a tomar consciência da situação de subdesenvolvimento do país, principalmente da região Nordeste. Os autores, de forma crítica, mostram as relações sociais, o impacto do meio sobre os indivíduos, como uma determinada situação socioeconômica interfere na vida dos seres humanos. Temos como principais autores José Américo de Almeida, que inaugura essa fase do modernismo brasileiro com a obra A Bagaceira. Temos ainda grandes nomes como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo. E temos uma voz feminina de destaque. Temos a cearense Raquel de Queiroz, que publica a sua obra de estreia com apenas 20 anos. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em um espaço de leitores e isso fez toda a diferença na vida dessa autora. Na casa de Raquel de Queiroz, a família costumava ler tanto autores da literatura brasileira como estrangeira, como leituras preferidas. Eles tinham as obras literárias de Machado de Assis, essa de Queiroz, Dostoiévski. Então, Raquel de Queiroz nasce e cresce em um espaço privilegiado, em um espaço de leitores. Eu vou falar um pouco a respeito da obra O 15, que é a obra de estreia dessa autora. Essa obra faz uma referência à Grande Seca, que ocorre em 1915, quando Raquel de Queiroz era apenas uma menina. Raquel de Queiroz nasceu em 1910 e percebemos em uma leitura bem atenta da obra que a questão aqui não é apenas o efeito da seca, mas há várias questões, há vários pontos que a autora critica nessa obra, como, por exemplo, a estrutura agrária concentrada, a ausência de políticas e investimentos públicos na vida dos sertanejos, a corrupção no poder público, a situação da mulher na sociedade e várias outras questões. Há vários pontos importantes nessa obra, além dos efeitos da seca. A obra começa com uma oração, uma súplica que Dona Inácia faz a São José, esperando que chova. Ela acredita que ainda pode chover porque ela faz essa súplica a São José. E nesse momento da obra nós percebemos a importância da fé, a importância da religiosidade na vida desse povo tão sofrido, pela questão da seca e por outras questões sociais. Percebemos na obra que para a família de Chico Bento não há outra alternativa, não há outra saída, só resta a eles arribar, lutar pela sobrevivência, partir em busca de um local onde ele possa alimentar os filhos, onde ele possa sobreviver. Enquanto isso, Dona Marocas, a proprietária da fazenda onde Chico Bento trabalhava, e assim como Vicente, que também é um fazendeiro, eles têm condições de permanecer em Quixadá e resistir à seca. Então percebemos como os efeitos da seca atingem a vida da população sertaneja de diferentes formas, enquanto a família de Chico Bento, que é apenas um vaqueiro, não tem condições e tem que partir, tem que lutar pela sobrevivência, a família de Dona Marocas e a família de Vicente, eles têm condições de permanecer em Quixadá. Outro ponto importante dessa obra é o que acontece a Chico Bento e a sua família, essa retirada a pé em direção à Fortaleza. Chico Bento, antes mesmo de partir, ele tentou conseguir passagem de trem. Fala na obra que havia passagens
para os sertanejos que o governo estava doando, mas lendo a obra percebemos que há aqui uma certa corrupção, que essas passagens elas eram vendidas e muitos não recebiam passagens e tinham que se deslocar rumo aos campos de concentração a pé. Isso acontece a Chico Bento e a sua família. Uma das características do Romance de 30 é a verossimilhança, como eu falei no início deste vídeo. O que acontece a Chico Bento e sua família, todas as tragédias que essas pessoas passam, nos faz pensar na realidade do sertanejo. Estima-se que com a seca de 1915, mais de 100 mil sertanejos morreram. Então aqui percebemos que quando morre o filho de Chico Bento, Josias, ele morre porque ele come no desespero da fome. Ele come mandioca crua, é uma cena bem forte do livro. Nós percebemos a característica do Romance de 30, a questão da verossimilhança presente aqui. Embora Chico Bento e sua família, embora o menino Josias sejam personagens de um romance de ficção, mas eles representam a realidade, né? Aqui há uma semelhança entre ficção e realidade. Em um dos trechos bem fortes dessa obra, percebemos como o sertanejo está marcado pela miséria, está marcado pela fome, pelo descaso da sociedade, pelo descaso das autoridades. Em um trecho, o narrador nos diz: lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada afora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Percebemos aqui como o sertanejo ele está marcado a sofrer com o descaso das autoridades. A descrição do campo de concentração de que fala a autora na obra já nos mostra isso. Ao chegar ao campo de concentração, percebemos o espaço de miséria em que os sertanejos são submetidos. Percebe-se que aqui não há uma preocupação em atender às verdadeiras necessidades dessa população, mas sim em atender às exigências da população mais rica. Os campos de concentração de que fala a autora Raquel de Queiroz nesta obra é mais uma forma de segregação. Percebemos que há uma preocupação do governo em deixar essas pessoas separadas para evitar que acontecesse saques, para evitar que essas pessoas contaminassem a outra parte da população pelas epidemias, porque isso já havia ocorrido com a seca de 1877. Há uma referência também a essa seca quando Chico Bento vai tentar conseguir passagem de trem e o representante do governo diz que na seca de 77 não teve isso. Não houve passagem para nenhum sertanejo. Então, essa situação de miséria é algo que persiste na vida do sertanejo. O descaso das autoridades, esse descaso é algo que persiste. Então, na seca de 1915, algo já deveria ter sido feito para acolher essas pessoas, não apenas para separá-las da população mais rica. Há um momento na obra em que esse campo de concentração é descrito e percebemos o espaço triste, o espaço de miséria em que são submetidos os sertanejos. Conceição atravessava muito depressa o campo de concentração. Às vezes uma voz atalhava: "Dona, uma esmolinha." Ela tirava o níquel da bolsa e passava adiante, um passo ligeiro, fugindo da promiscuidade do mau cheiro do acampamento. Que custo atravessar aquele atravancamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. Esse é o espaço onde os sertanejos eram colocados, aqueles que conseguiam chegar, porque muitos morriam antes mesmo de chegar aos campos de concentração.
Em um outro plano da narrativa, temos a história de Conceição e Chico Bento. E aí percebemos como Conceição é uma mulher considerada de hábitos modernos para a época. Ela pensa diferente das outras moças de sua época que preparavam-se para o casamento, para cuidar de um lar, para cuidar dos filhos. Ela queria sua independência, queria sua liberdade, gostava de ler vários livros que até a avó não concordava com essas leituras que ela fazia. Ela gostava de andar sozinha, e então, embora ela se sentisse atraída pelo primo Vicente, percebe-se que há um abismo intelectual enorme entre os dois. Isso acaba interferindo no relacionamento de Conceição e Vicente. Então, a obra de Raquel de Queiroz, o 15, nos faz pensar no poder que a literatura tem de denúncia, de como a literatura está vinculada à política, está vinculada à história, à economia, e como esse momento da literatura é tão importante, não só para o modernismo brasileiro, mas para a literatura de todos os tempos, porque trata-se de uma literatura de denúncia, de uma literatura que trata sobre as questões sociais, que nos faz pensar sobre a realidade de uma determinada época e estabelecer também uma comparação com a nossa realidade atual. Nos faz pensar nos problemas que afetam as pessoas mais pobres, nos problemas que afetam o nosso país. Continue assistindo aos vídeos. No próximo eu vou falar sobre Graciliano Ramos e a obra Vidas Secas.